Queridos irmãos e irmãs, apresentar o reverendo Hernandes Dias Lopes é totalmente desnecessário, no sentido de conhecimento, porque vocês o conhecem. O reverendo Hernandes Dias Lopes é um dos pastores brasileiros que tem pago um preço pessoal, um ônus pessoal muito alto nesses últimos anos, de rodar este país, pregando o Evangelho da Graça, e isso é visível a nós que o acompanhamos sempre, não só no Brasil, também em outros lugares do mundo. Deus tem levado o reverendo Hernandes para ser o mensageiro da palavra, falar do avivamento que vem do Senhor, falar da graça. E então, anunciar, falar do reverendo Hernandes não é necessário, porque vocês o conhecem bem. Mas eu quero honrá-lo aqui nessa noite, porque eu tenho o privilégio de andar próximo do reverendo Hernandes há algum tempo. Eu tive o privilégio de tê-lo quando eu pastoreava a Igreja Central de Guarapuava, numa noite, longe do aeroporto. Guarapuava dá uns 250 quilômetros de Curitiba. Nós encerramos o culto à noite, entramos no carro e fomos a Curitiba, porque ele precisava viajar de manhã cedinho. Chegamos tarde em Curitiba, 1h da manhã, 2h eu acho. Dormimos num Ibis lá e de manhã ele pôde voltar. O reverendo Hernandes esteve em Porto Alegre, quando nós tornamos a igreja de Canela, não é? E também foi sempre muito disposto, e eu louvo a Deus por isso. O reverendo Hernandes é uma pessoa que a gente sempre quer estar um pouco mais perto dele, e porque, para a glória de Deus mesmo, tem sido um homem que serve ao Senhor Deus pelos caminhos da pregação. Então, para mim é uma grande alegria tê-lo aqui nessa noite, nesse tempo de celebração com a nossa mocidade, com todos os nossos convidados. Alegria mesmo. Reverendo, sinta-se em casa neste lugar. Esses irmãos aguardavam este momento para adorar o Senhor contigo, tá? Em nome de Jesus. Obrigado, pastor Sérgio. Obrigado. O MP. Obrigado, irmãos e irmãs, pelo carinho, pela acolhida tão fraterna. Eu quero então convidar você para abrir sua Bíblia comigo. Nós vamos ler em Isaías, profeta Isaías, capítulo 44, versos 3, 4 e 5. Isaías 44, 3 a 5. Esse texto diz assim: porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Eu estava pregando há alguns anos na cidade de Salvador, na Bahia. E naquela noite eu pregava sobre avivamento. E quando eu terminei de pregar, uma repórter da cidade estava lá para uma entrevista. E ela olhou nos meus olhos e me fez uma pergunta perturbadora. Ela me perguntou assim: o senhor acredita no que prega? E eu firmemente olhei para ela e disse: é claro que eu acredito no que eu prego. E ela, um tanto quanto cética, incrédula, redarguiu assim: mas o senhor crê que ainda hoje Deus possa trazer um avivamento para impactar uma igreja, uma cidade, uma nação inteira? E eu disse: eu creio nisso. E ela então me disse: o senhor pode então me dar alguma evidência disso? Eu respondi para ela: eu posso. E eu citei para ela 2 exemplos.
Primeiro exemplo que eu citei para ela foi o que aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Vocês se lembram disso? Como naquele tempo, como resultado do iluminismo, poucas pessoas na Europa, inclusive na igreja, acreditavam ser a Bíblia a palavra de Deus. As igrejas estavam vazias. Pregadores descomprometidos pregavam sermões mortos para auditórios vazios e sonolentos e desciam do púlpito para se embriagarem nas mesas de jogo. Prevalecia naquele país a bebedeira, a prostituição, a jogatina, a incredulidade. Em Londres, de cada 6 casas, um era um prostíbulo. Os enciclopedistas da época diziam que, dentro de algumas décadas, o protestantismo estaria banido da Inglaterra. Ninguém mais acreditava que a igreja pudesse se recompor. Ninguém mais podia acreditar que a igreja pudesse se levantar das cinzas. Quando todos, entretanto, apostavam no fracasso irremediável da igreja, Deus começou a levantar alguns jovens universitários, para buscarem um avivamento na Inglaterra. Esses jovens estudavam em Oxford. Dentre eles estava John Wesley, George Whitefield, Carlos Wesley. E eles se reuniam sistematicamente para buscarem a Deus, para acertarem a vida com Deus, para pedirem um avivamento espiritual para a Inglaterra. E foi numa reunião de oração, uma vigília de oração, no dia 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da madrugada, que os céus se fenderam e o Espírito Santo desceu com grande poder naquela reunião de oração. Aqueles moços ficaram cheios do Espírito Santo. E a partir dali, eles se levantaram para pregar com grande autoridade e poder. As igrejas se encheram de pessoas famintas de Deus. Nas praças, as pessoas se acotovelavam, disputando um espaço para ouvir a palavra de Deus. E este avivamento varreu toda a Inglaterra. Centenas de milhares de pessoas foram salvas. E diz os historiadores que foi este avivamento inglês que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Mas eu contei para aquela repórter um exemplo mais contemporâneo. Eu contei para ela o que aconteceu na Romênia. Acho que todos vocês, se não a maioria, devem se recordar de como a Romênia viveu longos anos sob o governo carrasco, truculento e opressor de Ceausescu e sua mulher. Aquele ditador impôs um regime de medo, de pavor e de opressão sobre aquele país. O que talvez alguns não se lembrem é que Deus libertou a Romênia em apenas 10 dias. Talvez alguns não se lembrem é que Deus usou uma igreja de apenas 80 membros para desencadear esse processo. Tudo começou no dia 15 de dezembro de 1989, quando a polícia de Ceausescu cercou a casa do pastor Toderic, na cidade de Timisoara, para expulsá-lo da cidade. Nesse momento, os 80 membros fizeram um cordão de isolamento ao redor da casa do pastor e impediram que a polícia o expulsasse. A polícia foi buscar reforços. Os crentes da cidade se uniram. À beira da noite, um jovem batista comprou algumas velas e as distribuiu entre os crentes ao redor da casa. A polícia chegou com truculência, com as suas armas pesadas, e começou a atirar nos crentes. Deram um tiro na perna desse moço batista. Correram com ele para o hospital, para amputar-lhe a perna, para salvar-lhe a vida. Quando ele estava no seu leito de dor, com a perna amputada, alguém se aproxima dele e pergunta assim: "Você está arrependido, jovem?" Ele disse: "Não, eu não estou arrependido. Eu perdi uma perna,
Mas eu acendi a primeira vela. Naquela mesma noite, uma jovem da Assembleia de Deus saiu gritando a plenos pulmões pelas ruas de Timisoara: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Aquele grito encontrou ouvidos em toda a nação. 10 dias depois, 25 de dezembro de 1989, havia mais de 100 mil pessoas na capital da Romênia, sob a liderança dos pastores, gritando a plenos pulmões: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Naquela noite, Ceausescu caiu, a Romênia ficou livre e o Evangelho pode prosperar naquela nação. Eu creio firmemente na possibilidade de um poderoso avivamento nos nossos dias. E esse texto que acabamos de ler nos fala sobre isso. Me dê um pouquinho mais de retorno, filho, se você puder. Esse texto nos fala sobre isso. E eu quero destacar aqui 4 verdades nesse texto. Primeira verdade: o avivamento é promessa de Deus. Segunda verdade: o avivamento é necessidade da igreja. Terceira verdade: o avivamento deve ser buscado pela igreja. Quarta verdade: o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. Com a sua Bíblia aberta comigo, aí no texto, vamos considerar essas 4 verdades. Primeiro, o avivamento é uma promessa de Deus. E essa promessa tem 2 características. Primeiro, é uma promessa segura. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Quem está prometendo aí não é um homem. Quem está prometendo aí não é uma igreja. Quem está prometendo aí não é uma denominação. Quem está prometendo aí não é um concílio eclesiástico. Quem está prometendo aí é o Deus Todo-Poderoso. Ele não é homem para mentir. Ele fala e cumpre o que diz. Ele faz e ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. É nessa âncora que nós estamos firmados. Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir. E aí você vai notar uma verdade sublime. Quando a igreja é cheia do Espírito Santo, quando a igreja é revestida com o poder do alto, quando a igreja recebe uma visitação poderosa do Espírito Santo, quando a igreja recebe um avivamento, ninguém mais pode deter. Eu fico olhando no Novo Testamento e vejo como o Sinédrio tentou barrar o crescimento daquela igreja, prendendo os apóstolos, açoitando-os, intimidando-os, acuando a igreja. Mas quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Mais tarde vieram os imperadores romanos, truculentos, sanguinários, jogando os crentes nas arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados devorarem, crucificando-os, queimando-os vivos. Quanto mais sangue era derramado, mais a igreja crescia. Levou um dos pais da igreja a dizer que o sangue dos mártires era a sementeira do Evangelho. Nada nem ninguém pode deter os passos da igreja. Conforme um hino que foi escrito aqui no Brasil por um pastor evangélico, que diz assim: é obra santa, ninguém detém. É obra de Deus. A igreja de Deus é irresistível. A igreja de Deus, no poder do Espírito Santo, é indestrutível. Deixa eu ilustrar isso para você de novo. Vocês que conhecem bem a história, se lembram que em 1553, com a morte precoce do rei Eduardo VI, filho de Henrique VIII, assumiu o governo da Inglaterra a sua irmã Maria Tudor, chamada de Maria a Sanguinária. Esta mulher levou a estaca e queimou em praça pública os 3 grandes líderes do protestantismo da Inglaterra: Ridley, Latimer e Cranmer. Passou o fio da espada a milhares de cristãos.
um banho de sangue na Inglaterra. Muitos, para se livrarem da morte, tiveram que fugir da Inglaterra. Fugiram para onde? Para o continente, onde a reforma já estava estabelecida. Genebra, Holanda, Alemanha. Quis a providência de Deus que ela morresse cedo, 5 anos depois, 1558. Com a morte dela, assume o governo da Inglaterra a sua irmã Elizabeth. E Elizabeth tem um governo longo, de 1558 a 1603. E o primeiro ato de governo de Elizabeth foi decretar a volta dos foragidos. E eles voltaram. Mas voltaram depois de ter um contato com a reforma no continente. E voltaram fazendo 4 exigências para a igreja da Inglaterra. Queremos uma igreja com doutrina pura, com liturgia pura, com governo puro, com vida pura. Isso vai desencadear um dos mais importantes movimentos de reforma e reavivamento da história da igreja, o movimento dos puritanos. E aí você começa a entender uma coisa. Maria Tudor queria destruir a igreja. E ela nem sabia que Deus a havia constituído em presidente das missões estrangeiras da Inglaterra. Porque quando ela queria destruir a igreja, na verdade ela promoveu a igreja. Sabem por quê? Porque a igreja de Deus é indestrutível. Deus prometeu derramar o seu Espírito. E Ele é fiel para cumprir. E Ele fez isso no Pentecostes. E Ele derramou o seu Espírito. E Pedro se levanta lá para dizer o seguinte: esta promessa não é apenas para vós, é também para os vossos filhos, para aqueles que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Portanto, é para você e é para mim esta promessa. Segundo lugar, esta promessa não é apenas segura, ela é também abundante. Volte os seus olhos para o verso 3. Que derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Eu chamo a sua atenção para 2 palavras aí. Primeiro, torrentes. Segundo, derramamento. As 2 figuras, torrentes e derramamento, me falam de coisas grandes, abundantes, caudalosas, profusas. Deixa eu dizer uma coisa para você, sobretudo nós presbiterianos. Via de regra, a gente tem a tendência de limitar a obra de Deus ao que nós conhecemos e ao que nós experimentamos. Achamos que tudo quanto Deus quer e pode fazer é o que nós já sabemos e o que nós já experimentamos. E aí eu começo a olhar a Bíblia e vejo que Paulo teve coragem de fazer algumas orações muito audaciosas. E para mim a oração mais audaciosa que eu encontro na Bíblia está em Efésios 3,19. Quando Paulo ora para que você e eu sejamos tomados não de Deus, não da plenitude de Deus, mas para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Aí você pergunta, mas quem é Deus? Vamos recordar só os atributos que só Deus tem? Os chamados atributos incomunicáveis de Deus? Quem é Deus? Deus é autoexistente. Deus é infinito. Deus é imenso. Deus é eterno. Deus é imutável. Deus é onipotente. Deus é onipresente. Deus é onisciente. Deus é transcendente. Deus é soberano. Deus é maior do que tudo que Ele criou. Bom, mas então qual é o tamanho do que Deus criou? Os astrônomos dizem que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se nós conseguíssemos voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nós demoraríamos nessa velocidade mais de 93 bilhões de anos para irmos de uma extremidade à outra do universo. Deus é maior do que o universo. E agora Paulo, lá de uma cadeia, de uma prisão, algemado, ora para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Aí você pensa, deve estar delirando o coitado do Paulo. Para que nós não chegássemos a essa conclusão, ele escreve logo no verso seguinte, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer não mais
não muito mais, mas infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória, na igreja em Cristo Jesus, agora e pelos séculos eternos. O que significa isso? Deus tem mais para você. Deus tem mais para mim. Deus tem infinitamente mais para nós. Ele prometeu derramar copiosamente sobre nós o seu Espírito. Deixa eu ilustrar isso para você entender esse princípio. No século XIX havia uma família muito pobre nos Estados Unidos, com 7 filhos pequenos, de 14 anos para baixo. Quando o chefe dessa família morre, deixando a viúva pobre, endividada, com 7 filhos para criar e grávida do 8º. Na verdade, quando nasceu o 8º, não era o 8º, era o 8º e o 9º, porque eram gêmeos. As pessoas olharam para aquela mulher e disseram assim: a senhora não tem condições de criar esses filhos. Ela não abriu mão deles. Com 39 anos de idade, ela estava com os cabelos brancos, de tanto trabalhar do aparecer do sol ao apontar das estrelas, para dar pão aos seus filhos. Um dia o 5º filho disse para ela: mamãe, eu vou sair da roça. Eu vou para a cidade. Deus tem um plano na minha vida. E foi. Foi parar em Boston, em Massachusetts. Um dia o Sr. Edward Kimball, professor da escola bíblica dominical, resolve ir lá no trabalho dele, numa sapataria, onde o menino estudava, trabalhava, para levar aquele menino a Cristo, lá no trabalho dele. E eu me encanto com isso. Porque às vezes a gente pensa que escola dominical é só intramuros. A gente pode sair dos 4 paredes e fazer escola bíblica dominical lá no trabalho. E levar as pessoas a Cristo lá onde elas estão. E esse menino agora, convertido a Cristo, um dia está numa igreja. E o pregador disse assim: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. Esse rapaz disse: meu Deus, eu quero ser esse homem. Um dia ele estava pregando em Chicago. Depois do culto, 2 senhoras metodistas, já idosas, abordaram-no na porta da igreja, dizendo assim: nós estamos orando pelo senhor. E ele perguntou: mas por quê? E elas disseram: para que o Espírito Santo o revista com poder. Um dia ele caminhava em Nova York, pelo Wall Street, quando de repente o Espírito Santo veio com poder sobre ele. Ele saiu correndo, entrou na casa de um amigo, entrou no quarto, fechou a porta, caiu de joelhos. E ele disse que naquele momento parecia que ondas elétricas penetravam pelo seu corpo. Ele disse que foi tomado por uma presença tão poderosa do Espírito Santo que ele não aguentava mais. Mas que ainda que desse todo o ouro da Europa e da América em troca daquela experiência, ele rejeitaria. Quando ele se levantou dos seus joelhos, nunca mais a história dele foi a mesma. Nunca mais a história da América foi a mesma. A partir daquele dia que aquele homem levou a Cristo, mais de 500.000 pessoas. Esse homem era Dwight Lyman Moody, um dos maiores avivalistas de todos os tempos. Deus pode fazer o mesmo ainda hoje. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. O avivamento é uma promessa de Deus. Mas há uma segunda verdade nesse texto. Primeiro, o avivamento é promessa de Deus. Segundo, o avivamento é necessidade da igreja. Volte os olhos para o verso 3 outra vez. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Há vários símbolos do Espírito Santo na Bíblia. O vento, o hálito, o fogo, o azeite, a pomba, a água. A pergunta é por que aqui o Espírito Santo é representado pela água? Penso eu, para nos dar algumas lições. Primeira delas, não há vida sem água. Você pode ter a melhor semente, você pode ter o melhor terreno,
você pode ter os melhores insumos, você pode ter a melhor tecnologia. Se não tiver água, a semente morre mirrada no ventre da terra. O que significa isso? Nós podemos ter templos bonitos, nós podemos ter aparelhos da mais refinada tecnologia, nós podemos ter pregadores os mais ilustres e cultos. Sem a obra do Espírito Santo, não haverá vida, entretanto, na igreja. Nós poderíamos reunir todo o nosso conhecimento, toda a nossa tecnologia, toda a nossa metodologia, e nós não produziríamos sequer um convertido. Eu tenho que concordar com o pregador batista, Charles Haddon Spurgeon, quando ele disse o seguinte: é mais fácil acreditar que um leão tornar-se-á vegetariano do que eu acreditar que uma alma sequer possa ser salva sem o poder do Espírito Santo. Então nós dependemos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que inspirou a Bíblia precisa iluminar a mente e o coração das pessoas para que elas entendam a palavra de Deus. É o Espírito Santo quem regenera. É o Espírito Santo quem convence de pecado. É o Espírito Santo quem sela. É o Espírito Santo quem santifica. É o Espírito Santo quem aplica a obra da redenção. Nós dependemos do Espírito Santo. Mas em segundo lugar, a água é necessária para purificar, irmãos. Para purificar. E eu não sei se você já fez essa pergunta. Eu já fiz várias vezes, Pastor Sérgio, várias vezes. Meu Deus, por que que nós ainda não recebemos um poderoso avivamento? Será que a mão de Deus está encolhida? Será que o ouvido de Deus está surdo? Será que a igreja não precisa? Será que Deus está longe ou indiferente? Será que a mão de Deus está fechada, encolhida? Seu coração insensível? O que é que está interceptando estas torrentes, essas chuvas? O que é que está se colocando entre as chuvas de Deus e a terra seca? Por que que o avivamento não chegou ainda? E nós só temos uma resposta para dar. O que está interceptando as chuvas de Deus, o que está sendo obstáculo entre as chuvas e a terra seca, o que está impedindo o avivamento de chegar, é o pecado. É o pecado. Notem que quando Elias, lá no Carmelo, queria a chuva de Deus, ele tirou Baal do caminho. Ele eliminou Baal. Porque não adianta trocar o nome de Baal. Não adianta tirar o Baal de um lugar e botar no outro. Baal tem que ser eliminado para que a chuva chegue, para que as torrentes desçam. E eu não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, mas parece-nos que a nossa geração perdeu a questão de consciência de pecado. Aquilo que os puritanos chamavam de agonia do arrependimento, parece que nós não sabemos mais o que é isso. Eu pergunto para você, qual foi a última vez que você viu uma pessoa se debulhando em lágrimas por convicção de pecados? Qual foi a última vez que você viu uma pessoa chorando, profundamente impactada pela presença de Deus, pelo senso profundo do seu pecado? Qual foi a última vez que você escutou uma confissão como a de Jó? Senhor, agora eu me abomino no pó e na cinza. Pode ter certeza de uma coisa, queridos. Nós precisamos do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem a obra do Espírito Santo, irmãos, nós vamos caminhar satisfeitos com nós mesmos, talvez até com a síndrome de Laodiceia. Estou rico e abastado e não preciso de mais nada. Nós precisamos do Espírito Santo. E eu, quando olho para a Bíblia, eu vejo isso com muita clareza. Deus disse lá para Josué: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu encontro lá na Bíblia: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados
e sararia a sua terra. Sem quebrantamento não há avivamento. Sem choro pelo pecado não há alegria da plenitude do Espírito Santo. Avivamento não começa com celebração, avivamento começa com choro pelo pecado. E nós precisamos do Espírito Santo para experimentarmos essa gloriosa verdade na nossa vida. Mas aí vem uma terceira verdade no texto. Primeiro, o avivamento é promessa de Deus. Segundo, o avivamento é necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento precisa ser buscado pela igreja. Pode voltar os olhos para o verso 3 comigo de novo? Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Há duas figuras aí que merecem atenção. Primeiro, sedento. Segundo, terra seca. Terra seca. Você já viu uma terra seca bramando por chuva? Você visita o Nordeste brasileiro de vez em quando, na época de estiagem, e vê o solo nu, rachado, bramando por chuva. Eu prego já há 13 anos, pastor Sérgio, lá na Vinac, Campina Grande. Algumas vezes, é sempre no período do carnaval, algumas vezes eu tenho o coração apertado ao ver a cena. A terra nua, solo rachado, o gado morrendo de fome e de sede. Terra seca. Mas a segunda figura é sedento. Você já teve sede num lugar ermo, sem água? O desespero que é. A angústia que é. A sede é diferente da fome. Quando você está com fome, seu estômago toca a campainha. Acende o alarme. Começa a doer, está dizendo assim, eu estou com fome. Mas se você não se alimenta, sabe o que vai acontecer? A dor vai embora. E você jejua um dia. E você jejua 2 dias. E você jejua 3 dias. E você jejua uma semana. E há pessoas que jejuam 40 dias. Mas não é assim com a sede, não. A sede é implacável. A sede tortura você. A sede esmaga você. A sede estiola você. A sede mata você. Sabe quando nós experimentaremos um avivamento? Quando nós tivermos sede de Deus. Sede de Deus. Olha para o mundo contemporâneo. Liga a sua televisão. Liga o seu rádio. Escute o que esses pregadores contemporâneos estão dizendo por aí. O que você vai notar? As pessoas estão com sede de quê? Sede de prosperidade, sede de riqueza, sede de sucesso, sede de fama, sede de saúde, sede de projeção humana, sede de um paraíso na terra. As pessoas estão correndo atrás de quê? Da bênção. E se você perceber, o centro de tudo não é Deus, é o homem. Mas sede de bênção não é avivamento. Avivamento é sede do abençoador. É sede de Deus. Porque Deus é insubstituível. Vocês se lembram lá de Êxodo 32? Quando Deus se irou contra Israel no deserto. E Deus disse para Moisés, olha Moisés, eu não vou mais com vocês não. Se eu for com vocês, eu vou destruir esse povo. Mas eu vou cumprir minha palavra. Eu vou levar vocês à terra prometida. Só que eu não vou. Eu vou mandar um anjo para ir com vocês. Um anjo. E eu acho maravilhosa a resposta de Moisés. Ele disse, meu Deus, a terra prometida é maravilhosa. Meu Deus, um anjo é tão bom, uma boa companhia. Mas se tu não fores conosco, não nos faça subir. Porque terra prometida sem Deus não tem sabor. Anjo sem Deus não tem valor. A maior necessidade nossa é da presença de Deus. Então, amados irmãos, a igreja experimenta avivamento quando ela tem sede de Deus. Quando todos os poros da nossa alma clamam por Deus. Quando a maior necessidade nossa não é de coisas, é de Deus.
É por isso que nunca houve um avivamento que não tenha sido precedido por oração. 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 Na maioria das nossas igrejas, as reuniões de oração estão no CTI. Nós temos tempo para um churrasco, nós temos tempo para um aniversário, nós temos tempo para uma festa, mas via de regra nós não temos tempo para orar. Estamos ocupados demais para nos ocuparmos com Deus. E eu gostaria de relembrar a vocês algumas coisas. Eu tive o privilégio de ir visitar a Coreia do Sul com alguns colegas pastores e nós visitamos lá 11 igrejas. Visitamos 9 igrejas presbiterianas, visitamos uma igreja metodista e visitamos uma igreja Assembleia de Deus. E vocês sabem que a igreja presbiteriana chegou na Coreia 28 anos depois que a igreja presbiteriana chegou no Brasil. Nós chegamos aqui em 1859. Lá chegou 28 anos depois. Se nós somarmos todos os presbiterianos do Brasil, talvez a gente não passe de 2 milhões de membros. Os presbiterianos da Coreia são praticamente 10 milhões de membros. Quando nós celebramos o nosso centenário aqui no Brasil, 1959, nós éramos a maior denominação evangélica do Brasil. Hoje, nós não chegamos, embora tenhamos crescido, nós não chegamos a 0,3% da população. A Igreja Presbiteriana da Coreia representa 23% da população. A Igreja Presbiteriana da Coreia representa 75% de todos os evangélicos da Coreia. Só em Seul, que é uma cidade menor que São Paulo, tem mais de 10 mil igrejas presbiterianas. E nós visitamos as maiores igrejas, igrejas de 5 mil membros, de 12 mil membros, de 18 mil membros, de 30 mil membros, de 55 mil membros, de 80 mil membros. E perguntamos para todos esses pastores, qual é o segredo do crescimento da igreja? E a resposta unânime deles foi oração, oração, oração. E eles têm algo lá que me impressiona muito. Nenhuma igreja presbiteriana é organizada sem ter uma reunião diária de oração de madrugada. E eu, chocado com isso, abordei um dos pastores e disse: vocês oram de madrugada porque vocês são orientais, isso é costume de vocês. E ele olhou dentro dos meus olhos e me disse: não, senhor. No mundo inteiro as pessoas levantam de madrugada para ganhar dinheiro. Nós oramos de madrugada porque Deus é prioridade na nossa vida. E eu me calei e me encolhi. Fomos visitar a igreja metodista, uma igreja na época com 82 mil membros. O pastor, fundador da igreja, ainda era o pastor. Começou a igreja com a família dele. E eu perguntei: pastor, qual é o segredo? E ele me disse: oração. E ele me disse assim: no sábado, eu me recolho para a montanha de oração da igreja. Passo lá o dia inteiro orando. De lá eu desço para o domingo, direto para a igreja. Quando eu prego, meu sermão é o mesmo, mas os corações se derretem. E eu comecei a entender que, na verdade, como disse alguém, quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Talvez um dos mais importantes avivamentos da história da igreja aconteceu no país de Gales, no século passado, 1904. Aliás, nota de rodapé, já que nós estamos num trabalho aqui da UMP, a maioria dos avivamentos começou com jovens. Estude a história dos avivamentos, vocês verão isso. Jovens. E esse avivamento do país de Gales, que era um país parecido com o Brasil na época, os estádios de futebol lotados, a jogatina, a bebedeira, a prostituição, a violência. E aquele avivamento começa quando um adolescente, chamado Evan Roberts, entrou no gabinete do seu pastor. Já era um senhor, cabelos brancos,
e viu o seu pastor com o rosto no chão, chorando, orando e clamando a Deus: ó Deus, dobra a minha vida, ó Deus, dobra a minha vida, ó Deus, dobra a minha vida. Aquele menino ficou impactado. Ele falou: se o meu pastor tem que ser dobrado, eu preciso ser moído. E aquele menino estudava numa cidade vizinha. No domingo ele estava na igreja. Enquanto o pregador pregava, ele sentia no coração algo arder. E o que ele sentia arder era o seguinte: volte amanhã, segunda-feira, para a sua cidade e comece uma reunião de oração. Ele era muito jovem, muito inexperiente. Quando terminou o culto, ele foi procurar o pastor. Falei: pastor, quando o senhor pregava, meu coração ardia. E o desejo do meu coração é voltar para a minha cidade e começar uma reunião de oração amanhã. Mas eu não sei discernir se esse negócio é voz de Deus ou voz do diabo. O pastor olhou para ele e disse: filho, o diabo não manda ninguém orar, não. Se para orar, você pode voltar, que Deus está falando com você. Pode voltar. E ele voltou. Chamou os jovens da UMP. Segunda-feira, 7:30 da noite. Irmãos, quando Deus visita o seu povo, nem presta com relógio a pessoa tem. Porque a reunião de oração foi de 7:30 a 10:30 da noite. Na terça-feira, a igreja estava em peso na reunião de oração. Na quarta-feira, uma multidão na reunião de oração. Para encurtar a conversa, no sábado, o comércio da cidade fechou. Que ninguém queria saber de mais nada a não ser buscar Deus em oração. Os estádios de futebol ficaram vazios e as igrejas lotadas. Em 6 meses, mais de 100.000 pessoas convertidas. Os bares fecharam as portas. Os prostíbulos fecharam as portas. Os juízes presenteavam uns aos outros com luvas brancas porque não tinha crime mais para julgar. Aquele avivamento varreu o país de Gales. Sabe por quê? Porque um adolescente resolveu buscar a Deus de todo o seu coração. Aquele avivamento chegou às universidades americanas, chegou em Xangai, na China, com Jonathan Goforth, e dali chegou na Coreia. Então eu quero encorajar você, moço, você adolescente. Deus pode levantar um adolescente, Deus pode levantar um jovem para desencadear um processo glorioso de um poderoso avivamento espiritual. Mas eu quero concluir. Um último ponto. Vamos relembrar os 3 primeiros? Avivamento é o quê? Promessa de Deus. Segundo avivamento é necessidade da igreja. Terceiro avivamento deve ser buscado pela igreja. Quarto e último lugar, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. Confira o versículo 4 comigo agora. E os teus descendentes brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. O primeiro resultado que o avivamento traz é um crescimento numérico expressivo. Quando eu leio as histórias, quando eu leio a história dos avivamentos, eu fico impressionado porque às vezes Deus pode fazer mais num dia que nós conseguimos fazer em décadas. Em décadas. A linguagem do profeta não podia ser mais poética e mais profunda. Os descendentes de Abraão vão brotando como salgueiros junto às correntes das águas. Vão florescendo. As multidões vão vindo. Deus vai arrastando as pessoas. As pessoas vão tendo convicção de pecado lá no estádio de futebol, lá no bar da esquina, lá no prostíbulo, lá na rua, lá no hospital, lá em casa, lá na lavoura, lá no escritório, lá em qualquer lugar que ela tiver. As pessoas vão sendo tomadas por convicção de pecado, elas vão tendo pressa para acertar a vida com Deus. Deixa eu ilustrar isso para você. Eu tive o privilégio de visitar a missão Quacisabã, em 1991, onde aconteceu um grande avivamento em 1966. O pastor Augusto Nicodemos, que foi também pastor desta igreja, tem um livreto que se alguém não leu, precisa ler. Reavivamento na África do Sul. E o pastor Ernest Stigen pregava naquela região da África do Sul,
há muitos anos, armavam a tenda e pregavam. Resultados pífios, pequenos, magros. Até o dia que o pastor Erlistig está pregando, entra uma mulher, se assenta lá no fundo. Quando ele terminou de pregar, ela foi a ele e fez a seguinte pergunta: o senhor está dizendo que o seu Deus tem todo o poder? E o pastor respondeu: é isso que eu preguei. E ela, sentindo-se aliviada, disse: então eu preciso do seu Deus. Porque eu tenho uma filha lá em casa endemoniada, amarrada num tronco, com um arame, igual um bicho, toda ensanguentada. Então vamos lá em casa para minha filha ser liberta. E o pastor Erlistig disse que sentiu um calafrio na espinha naquele momento. E pensou assim: meu Deus, e se não funcionar, o que é que eu vou fazer? Quando ele chegou lá, a situação era pior. A moça estava com um bicho, com uma fera selvagem. E em vão ele tentou expulsar os demônios daquela moça. Chamou os demais missionários, não conseguiram expulsar os demônios daquela moça. Amarraram aquela moça, levaram-na para uma fazenda, ela quebrou tudo lá e tiveram que devolvê-la em estado pior. E o pastor Erlistig tomou a decisão: eu vou embora daqui. Eu não tenho credibilidade para pregar mais aqui. Eu não tenho mais autoridade para pregar mais aqui. Eu vou arrumar as malas e vou embora. Quando ele estava arrumando as malas, Deus segredou ao coração dele o seguinte: você não tem que ir embora. Você tem que buscar poder. E ele parou tudo que estava fazendo. Chamou os demais missionários e eles começaram a buscar a Deus. Começaram a estudar o livro de Atos. Começaram a pedir para Deus: Deus, o Senhor fez, faz de novo, Senhor. O Senhor fez, faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. E eles começaram a orar. E eles começaram a ter convicção de pecados. Chegou um dia, para vocês terem uma ideia, que ele estava pregando naquele texto: se você trouxer a tua oferta ao altar e te lembrar de que alguém tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta, vai, reconcilia com o teu irmão, depois vem, faz a tua oferta. Ele disse que estava pregando e o auditório foi esvaziando, esvaziando, esvaziando. Ele não estava entendendo. É que as pessoas não esperavam, não aguentaram nem esperar o término do culto para ir lá e acertar a vida uns com os outros. Nos últimos 3 meses, eles só conseguiam chorar, tamanha convicção de pecados que Deus trouxe sobre eles. Depois de 3 meses de lágrimas, numa determinada manhã, estavam assentados em oração, quando o Espírito Santo veio com grande poder sobre eles. A primeira coisa que eles fizeram foi lá naquela casa, e no poder e autoridade do nome de Jesus, libertar aquela moça. A segunda coisa que aconteceu é que os feiticeiros daquela região começaram a vir com pressa, correndo, chorando, confessando os seus pecados. Quando os missionários acordavam, na porta de cada um tinha 5, 10, 20, 30, 50 pessoas com pressa para acertar a vida com Deus. Eu vi ali um templo numa fazenda para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia, e caravanas do mundo inteiro ver o que Deus estava fazendo naquele lugar. Os cegos viram, os paralíticos andaram, os mortos ressuscitaram, e multidões foram convertidas a Cristo. Eu, pessoalmente, ouvi o testemunho da regente do coral. Ela ficou morta cerca de 17 horas. Quando ela estava para ser levada para o cemitério, Deus a levantou, Deus a ressuscitou. Esse fato e outros tantos estão fartamente documentados no livro God Among the Zulus, de Kurt Koch. É só você botar lá no YouTube, Quassis Abanto, e você vai ver o relato de tantas coisas gloriosas que Deus fez naquele lugar, salvando milhares e milhares de vidas, que quando Deus derrama do seu Espírito, os descendentes de Abraão vão brotando como salgueiros junto às correntes das águas. Talvez um outro exemplo que você possa entender melhor vem através do Ronaldo Lidório. Acho que todos aqui conhecem o Ronaldo Lidório. Eu tenho o privilégio de conviver com ele, de acompanhar o ministério dele durante toda a sua vida. Seu pai foi meu pastor. E o Ronaldo resolve ir para Gana, plantar uma igreja entre os concombas, um povo ágrafe, um povo animista, um povo feiticeiro, um povo antes nunca tocado pelo Evangelho. E ele gasta vários dias no meio de matas, pântanos e alagados para localizar aquele povo. Quando o Ronaldo localiza os concombas, ele passa 3 meses orando e jejuando para Deus lhe dar uma estratégia para evangelizar aquele povo.
Depois de 3 meses de oração e jejum, Deus faz o primeiro milagre. O povo não aprende o nome dele. Ronaldo era um nome impronunciável para eles. Aí trocaram o nome dele para um nome africano. Umborbe. E Umborbe significa o homem que diz que existe um Deus. Quando eu chegava numa aldeia, alguém perguntava assim, qual é o seu nome? Ele respondia, eu sou o homem que diz que existe um Deus. Provocava uma segunda pergunta, quem é o seu Deus? Ele respondia, ajunta o povo da sua aldeia que eu vou lhes contar quem é o meu Deus. Em outras palavras, não tinha melhor introdução ou exórdio de sermão do que o nome dele. Foi desta maneira que uma mulher de uma aldeia vizinha fez uma viagem de 3 dias a pé, com a criança de 7 meses, embrulhada em panos velhos, com o corpo todo chagado, com a pele quase necrosada, fazendo uma viagem de 3 dias e 3 noites no meio da picada, até onde o Ronaldo estava. Ela chega lá e pergunta assim para ele, o senhor é o homem que diz que existe um Deus? O Ronaldo disse, sou eu mesmo. Então ela perguntou assim, eu gostaria de saber se o seu Deus pode me ajudar. Porque todos os deuses que eu conheço não puderam fazer nada pela minha filha. Se o seu Deus tem poder, peça o seu Deus para curar minha filha. E desembrulhou a criança, ferida da cabeça aos pés. O Ronaldo e a Rossana, sua esposa, que era enfermeira, pegaram aquela criança nos braços. Não tinha remédio ali suficiente para tratar dela. E eles então fizeram uma oração e disseram, Deus, esse povo não sabe que tu és o Deus vivo. Esse povo não sabe que Jesus Cristo, o teu Filho, veio ao mundo, venceu a morte, ressuscitou, está à tua destra e há de voltar com grande poder e glória. Oh Deus, cura esta criança para testemunho do Evangelho e glória do teu nome. Embrulhou a criança de volta, entregou para a mãe pegou o caminho de volta para sua aldeia, 3 dias a pé. Quando ela chegou na sua aldeia e desembrulhou a criança, nem cicatriz de ferida havia mais no corpo daquela criança. Nem cicatriz de ferida. E aquela mãe sai gritando a plenos pulmões pelas cabanas da sua aldeia ter encontrado Deus vivo. E o Ronaldo registra num dos seus livros que a partir daquele dia não ficou um dia sequer sem que pelo menos uma pessoa fosse convertida a Cristo naquele lugar. Ele ficou ali pouco mais de 5 anos, plantou 14 igrejas, com mais de 4.000 pessoas convertidas. Hoje já são dezenas de igrejas, com mais de 10 milhares de pessoas convertidas. Sabe por quê? Que quando Deus derrama do seu Espírito, os descendentes de Abraão vão brotando como salgueiros junto às correntes das águas. Sabe o que às vezes me aflige? Os nossos templos estão estrategicamente fincados em avenidas, em ruas, onde passam milhares de pessoas todos os dias para baixo e para cima. Quantas delas são atraídas? Quantas delas são tocadas? Quantas delas são movidas pelo Espírito Santo a entrarem? Em tempos de avivamento, irmãos, as pessoas são atraídas, as pessoas são arrastadas, as pessoas são tomadas pelo próprio Deus, onde elas estão, para terem pressa para acertarem a vida com Deus. Segundo resultado do avivamento. Está aí no versículo 5, você pode ler comigo. Um dirá, eu sou do Senhor. O outro tomará por sobrenome, pelo sobrenome de Jacó. Então note aí. Segundo resultado do avivamento, é testemunho verbal dos crentes. Eu sou do Senhor. Eu acho isso magnífico, porque hoje o Instituto Moody fez uma pesquisa e descobriu que 95% dos crentes nunca levaram uma pessoa a Cristo. Eu não vou pedir para você levantar a mão, não. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Quantas pessoas nesse auditório já tiveram o privilégio, a bênção, a alegria de gerar um filho espiritual? Já tiveram a alegria de levar uma pessoa a Cristo, pelo menos? Em tempos de avivamento, irmãos, as crianças se levantam, os adolescentes se levantam, os jovens se levantam, os adultos se levantam,
seminaristas, pastores, missionários se levantam e todos começam a dizer com grande autoridade e poder: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Agora pense comigo, nós que estamos aqui nesse templo, se cada um de nós, na rua, no hospital, na faculdade, na escola, no comércio, na indústria, nos escritórios, no táxi, no ônibus, no metrô, começássemos a dizer: eu sou do Senhor, 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 eu sou do Senhor. Essa mensagem sairia com a velocidade de um rastilho de pólvora, impactaria o mundo. Talvez você tenha argumentos assim: mas eu não sou pastor, mas eu não fiz instituto bíblico, mas eu não conheço teologia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós que estamos aqui nesta noite, sabemos tudo quanto uma pessoa precisa saber para ser salva. Tudo. E se nós não sabemos nada, talvez nós pudéssemos então dizer assim: eu só sei de uma coisa, é que eu era cego e agora eu vejo. Já seria suficiente. O poder não está no seu argumento. O poder não está na profundidade do seu conhecimento. O poder não está na sua metodologia. O poder está na palavra viva do Deus vivo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando eu cheguei no seminário, pastor Sérgio, nos idos de 1978, eu fui criado na roça. Cheguei naquela cidade grande, que é Campinas. Uma missionária americana disse: eu vou levar você para conhecer a escola de cadetes. Quem conhece a escola de cadetes de Campinas sabe que é um lugar muito bonito. E eu, primeiranista, calouro, coração queimando. Primeira pessoa que vi na minha frente, claro, um cadete. Passou a farda bonita, engomada, com o seu nome bordado na lapela da farda, com a metralhadora na mão. E eu me aproximo dele e pergunto assim: e você, João Miguel Corpas, conhece a Jesus, o Filho de Deus? E o cara faltou pouco me bater. Ele era um ateu, eu não sabia. E ele começou a blasfemar. E ele começou a zombar da minha fé. E ele começou a dizer: eu não acredito nessa tolice, eu não acredito nessa bobagem, e não quero que você me dirija a palavra, eu não quero ser incomodado. E eu confesso que eu perdi o rumo de casa. Perdi. Fiquei desconcertado perto daquele camarada. Por um tempo eu fiquei calado, mudo, sem saber o que fazer. Mas antes de sair, Deus me deu ousadia. E eu disse: João Miguel Corpus, antes de ir embora eu tenho que falar 3 coisas para você. Primeiro, Deus existe. Você acreditando nele ou não, ele existe assim mesmo. Deus não depende de você acreditar nele para ele existir. Ele existe assim mesmo. Segunda coisa que eu tenho que lhe dizer: esse Deus ama você. Esse Deus se importa com você. Esse Deus mandou o seu único Filho, Jesus Cristo, ao mundo para morrer no seu lugar, para dar a você a vida eterna, para perdoar os seus pecados. E a terceira coisa que eu tenho que dizer para você é que você é um pecador, e se você não se arrepender, você vai para o inferno, e até logo. Isso aí bem rapidinho. O cara está com a metralhadora na mão. O que eu jamais podia esperar é que a mesma missionária voltasse ao seminário no dia seguinte. E ela voltou lá e disse: Hernando, você tem que ir na minha casa agora. Eu falei: o que aconteceu? O João Miguel Corpus está lá em casa e quer te ver. Aí eu fiquei mais preocupado ainda. Falei: será que ele ficou chateado comigo? Será que ele ficou aborrecido comigo? E fui para lá pensando 1000 coisas. Quando eu chego naquela casa, o João Miguel Corpus estava sentado no fundo da sala. Quando eu entrei, ele se levantou e correu na minha direção. Me segurou pelos braços, quase me tira do chão. E com lágrimas nos olhos, ele diz: por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus. Aquele soldado ateu estava rendido aos pés de Jesus, convertido a Cristo, sendo salvo por ele. E tive a alegria de acompanhá-lo. Quando eu voltei das férias no mês de julho, ele me ligou e disse: já levei 3 colegas a Cristo aqui da escola de cadetes. Durante o tempo de seminário, eu o acompanhei, mas depois eu perdi o contato com ele. Há 2 anos e pouco, pregando lá em Águas de Lindóia, num congresso da CEPAL, alguém se aproxima de mim e pergunta assim: você tem notícias do João Miguel Corpas? Eu disse: não, eu gostaria de saber notícias dele. Ele me respondeu: eu sou amigo dele. E aí, o que você me fala dele?
Ele me disse, João Miguel Corpas está concorrendo ao generalato, vai ser general. Mas o João Miguel Corpas é ministro do Evangelho, ele é pastor. Ele é pastor da Assembleia de Deus. Aí ele me deu o telefone, liguei para ele. Na semana seguinte eu estava pregando aqui em Vila Mariana, em São Paulo, na igreja presbiteriana. Lá estava o João Miguel Corpas, com a sua esposa, para me dar um abraço. Alguns meses eu fui em Santos, onde ele mora, para jantar com a sua família. E ele me contando as maravilhas que Deus fez na sua vida, na sua história, na sua família. Deus me ensinou uma lição. Abra sua boca e eu a encherei, diz o Senhor. Não é o seu conhecimento, não é a sua metodologia, é o poder da palavra de Deus. Mas eu termino dizendo que há um terceiro resultado aí do avivamento. Primeiro, crescimento numérico da igreja. Segundo, testemunho verbal dos crentes. Terceiro, testemunho de vida. O outro, olha o verso 5, o outro escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. O que significa isso, irmãos? Tem muita gente que diz que é do Senhor. Quando você vai ver a vida que leva, você fica em dúvida. Como é que trata a esposa? Como é que trata o marido? Como é que trata os pais? Como é que trata os filhos? Como é que lida com o dinheiro? Como é que vive a vida? Você fica em dúvida. Há um abismo entre o que a pessoa fala e o que ela vive, o que ela crê e o que ela pratica. Há um divórcio entre a sua teologia e a sua ética, entre o seu credo e a sua conduta. Eu não sei se você percebe isso. A igreja evangélica brasileira é um fenômeno de crescimento numérico no mundo inteiro. Mas não tem impacto, não salga, não influencia, não transforma. É só olhar para Brasília e ver como aqueles que, alguns deles que se dizem evangélicos, estão enfiados até o pescoço em corrupção tão galopante. E eu também reconheço, pastor Sérgio e mocidade, que vocês escolheram um tema complicado. Complicadíssimo. Porque essa palavra avivamento está muito desgastada no cenário evangélico brasileiro. Quando você fala em avivamento hoje, tem muita gente que pensa que é esquisitice. Tem muita gente que pensa que é histeria coletiva. Tem muita gente que pensa que é importar as últimas novidades do mercado da fé. Tem muito misticismo pagão hoje sendo chamado de avivamento dentro da igreja. Tem muita coisa esquisita, estranha, heresias gravíssimas sendo chamadas de avivamento dentro da igreja. Mas eu louvo a Deus pela coragem de vocês. Porque nós não podemos abandonar esse tema porque alguns se desviaram. Nós não podemos ter medo do avivamento porque alguns, em nome dele, se afastaram da sã doutrina. Nós cremos no avivamento que a Bíblia diz, aquele que emana do trono de Deus, aquele que é obra do Espírito Santo de Deus, aquele que produz quebrantamento, arrependimento, santificação, compromisso, santidade de vida, compromisso com a agenda missionária. Nós cremos nesse avivamento e só nele nós cremos. E devemos orar por ele e preparar o caminho do Senhor até que do alto Deus derrame sobre nós as chuvas torrenciais do seu Espírito. Nós precisamos de um avivamento que traga um choque ético para a igreja brasileira. Um avivamento que ponha a igreja de volta nos trilhos da verdade e leve a igreja para uma vida plena, maiúscula, superlativa e abundante do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos ajude. Que Deus nos fortaleça. Que Deus nos inflame. Que Deus nos dê perseverança. Quando eu vejo Jesus comentando sobre esse assunto, ele diz para os seus discípulos assim: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Ele não disse assim, ore 10 dias, ore 30 dias. Ele disse, até que. Eu não sei
Até quando? Mas quem sabe aqui hoje, pela graça de Deus, se levante um remanescente fiel, disposto a orar por um avivamento, até que Deus venha e nos visite, e nos levante, nos use para o louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe. Amém.